pensar junto, namorar, né? Mas vamos ouvir a voz de Deus esta noite. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é uma das doutrinas da nossa igreja. O apóstolo pregou essa mensagem agora na quarta-feira. Ele pregou no domingo, pregou na quarta. É um assunto muito, muito forte. É necessário que nós abrimos o nosso coração para receber essa palavra, para viver essa palavra, para praticar essa palavra, porque trata-se de um ensinamento de comportamento, um ensinamento de direção para com os filhos de Deus nesta terra, enquanto estamos aqui. Como nos portar, como caminhar, como fazer, como proceder diante de Deus e dos homens. Porque nós estamos diante de Deus, no Espírito, e diante dos homens, na nossa carne, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, há alguns ensinamentos, né, para nos doutrinar, para nos disciplinar nesta noite. No livro de Hebreus, capítulo 12, versos 5 e 6. Vamos lá, quem tem a Bíblia, né? Hoje é bom que vocês folheiem aí a Bíblia, né? Porque não tem na tela. Vamos procurando aí. Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 12. 5 não, capítulo 12, versos 5 e 6. Bom, está virado aí. Que está saindo aí para você? Está vendo? Não, está saindo aqui, mas é 12, capítulo 12. Capítulo 12, verso 5 e 6. Aqui está Hebreus 4, 1, esse foi da semana passada. Só um minuto aí que nós já vamos atualizando aqui. E vamos. Amém? Vou abrir minha Bíblia aqui. Que não saiu não. Nós vamos abrir a Bíblia, vamos nela, né? E vamos em frente. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. Diz o seguinte. Vai ficar meio difícil hoje. Se não for ler lá, eu vou ter que tirar o óculos. É isso que eu vou fazer. Então assim. 12, 5 e 6. E já vos esqueceste da exortação Deixa eu começar tudo de novo. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Amém? Pai, no nome de Jesus, estamos, ó Deus, louvando a Ti, Pai, por essa palavra. Abra, Deus, os nossos corações, nosso espírito diante do Senhor. Nossos olhos, ilumina, Pai, os olhos do nosso coração, para que podemos ver, ouvir, entender, crer e praticar, Senhor, a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos abençoando o Teu povo com esta palavra, Pai. Então, amado, disciplina. Quem de nós ainda não foi doutrinado ou disciplinado, ensinado por alguém? Porque todos nós precisamos e sofremos isso
quando éramos meninos. Nossos pais nos ensinaram, nos ensinavam, nos corrigiam, nos exortavam e até nos fustigavam com vara, né? Para que nós tivéssemos temor, tremor, respeito, obediência a eles. Porque se nós não fôssemos ensinados, treinados, disciplinados pelos nossos pais, seríamos totalmente rebeldes, né? Não teríamos a estrutura que temos, não teríamos o amor, não teríamos o respeito para com as pessoas. Assim Deus faz conosco como filhos amados dele. Porque quem disciplina, quem doutrina, quem corrige, quem ensina os seus filhos, não os odeia. Odeia aqueles que não ensinam, que não doutrinam, que não disciplinam. Esses odeiam o próprio filho. Aquele que tudo que o filho faz, passa a mão, né? Esses estão enchendo os presídios aí. Quarta-feira nós tivemos um aqui que tinha acabado de sair dali e correu para cá, né? E 8 anos encarcerado. Em 8 anos ele estudou muito a Bíblia, conhece muito a Bíblia, fala muito de Bíblia, né? Agora, se ele tivesse aprendido isso quando era menino, ele talvez não tivesse passado 8 anos de cadeia. Ele jura de pé junto que ele não fez nada. Mas ninguém sofre 8 anos de cadeia inocentemente, né? Se isso aconteceu com ele, ele merece ser ressarcido do governo pelo erro do governo. Mas não creio que isso seja verdade. Ele até esqueceu daquilo que ele fez. Por isso ele diz que ele não fez nada. Ou então, quando ele fez, ele achava que tudo era muito certo, tudo era muito bom. O cara falou outro dia na televisão que não arrependeu de nada. Ele falou só arrependido de ter nascido, né? A pessoa não tem consciência, não foi doutrinado, não foi fustigado, não foi colocado diante da realidade. Foi criado de qualquer maneira. E por isso, hoje, não há... Estão fazendo mais presídio do que casa, minha vida por aí. E estão enchendo os presídios. E quanto mais fizer, mais tem pessoas para colocar lá dentro, né? Então é necessário que nós aprendamos, amados. Como filhos amados de Deus, sabemos disso. E que nós não desmaiamos quando Deus nos repreende. Quando Deus nos disciplina, nos doutrina, quando Ele nos dá um puxão de orelha, Ele diz, não desmaies, quando por Ele for repreendido. Aceita a disciplina, aceita a correção, confessa o teu erro, sabe? Porque é assim que devemos fazer. Confessar o nosso erro, lembrar que realmente pisamos na bola, que fizemos aquilo que não deveríamos ter feito. Uns fazem por capricho, outros fazem por negligência, outros fazem por não saber, por não conhecer o que é certo e o que é errado. Quer dizer, se faz de bobo, né? Para poder fazer coisas erradas e sair sem culpa. Então, Deus está chamando a nossa atenção e dizendo que essa disciplina dele hoje, para nós filhos de Deus, não é mais aquele cajadão do tempo da lei, onde era dente por dente, olho por olho, né? Onde Deus mandava matar, corta o pescoço, corta pelo meio, arranca as tripas, tira o feto. Não, amado, não é mais essa doutrina, não é mais esse cajadão que as pessoas ainda intimidam as pessoas, intimidam os irmãos, intimidam os filhos de Deus com esse Deus que, no passado, agia dessa maneira, né? Deus hoje não age mais dessa maneira. Esse Deus do cajadão morreu na cruz. Jesus representava tudo isso, representava a lei,
representava as transgressões, ele trouxe para si toda a iniquidade do povo, né? Tudo aquilo que ele, no passado, Deus no passado fez, né? Com o seu próprio povo, por uma coisa muito pequena, Deus fulminava uma pessoa. O sacerdote, se entrasse no Santo dos Santos e não tivesse santificado, e entrasse lá para levar o sangue do cordeiro, para poder perdoar o pecado do povo, o sacerdote morria instantaneamente dentro do Santo dos Santos. E o povo, sabendo disso, amarrava uma corda na perna do sacerdote, na canela do sacerdote, e ele entrava com o sinete. Se o sinete parasse de bater, eles puxavam ele pela perna, para não ficar apodrecendo lá, porque ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, ninguém, mesmo que tivesse um sacerdote morto lá. Se entrasse, morreria também. Entendeu? Então era difícil para eles na época. Mas não é essa disciplina, não é essa correção. Ainda que o açoite de Deus se torne vamos dizer assim, num ato como esse, né? Mas não é mais aquela coisa de matou, morreu, roubou, cortou a mão, adulterou, apedreja. Não. Hoje a disciplina, a doutrina é suave, pela palavra, Deus exortando, chamando a atenção do seu povo, sentando com o seu povo, falando ao seu povo, como está nessa noite, como vocês estão ouvindo aqui, né? Para dar entendimento. Então isso é a doutrina de Deus para os nossos dias, para um povo santo, para um povo eleito, para um povo predestinado, escolhido por Ele, que Ele ama. Não é um povo que Ele odeia, é um povo que Ele ama. E que quer ver esse povo feliz, abençoado, cumprindo todos os dias que foi programado para cada um de nós, amado. Ele diz, darei abundância de dias. Então, o que está escrito a nosso favor no livro dos viventes, né? De cumprir todos os dias que foram preparados para nós já quando estávamos ainda no ventre da mãe. Viver todos esses dias bem, em paz, em boa saúde, próspero. É para isso que Deus está chamando a atenção de todos da igreja, lá do Rio. Estava vendo pela internet, muitas pessoas. O apóstolo recebeu um e-mail, eu estava lendo aí o e-mail que ele recebeu aí no site dele, aí, eu estava olhando, de uma pessoa que disse o seguinte, vou falar, está aí, mas vou contar para vocês, que tinha participado da Igreja Cristo Vive há muitos anos atrás. Mas depois, por causa de um pastor chamado, não sei das quantas lá, né, que ele enveredou esse pastor, saiu com esse pastor e foi destruído. Deus, quando um filho dele sai da presença, Deus disciplina e corrige. E quando a pessoa teima, insiste realmente em bater de cara com Deus, né, que não quer se voltar, não quer se dar o braço a torcer, né, olhar para o erro que ele fez, Deus disciplina e corrige. A disciplina de Deus é através da palavra, a correção é através de atos. A pessoa, se tem uma vida boa financeira, perde. Se tem uma mulher, um filho, um casal, some, morre, entra nas drogas, faz qualquer coisa. Quer dizer, leva a pessoa à correção, né? A correção de Deus para uma pessoa, ela toca ao redor da pessoa, para a pessoa sentir aquilo que na pele ele não fazia questão de sentir. Se fosse um cajadão, ele recebia o cajadão e saía numa boa. Mas quando um filho dele, quando a esposa, quando os bens dele começam a voar pela janela, quando ele começa a perder o que ele tem, quando ele começa a enveredar para álcool, droga, né? Foi o caso desse rapaz, né? Então Deus começou a corrigir ele, né? E ele perdeu o que ele tinha. E ele ouviu essa mensagem da disciplina e ele escreveu
um e-mail para o apóstolo dizendo que achava ele que ser crente era só não beber, não fumar, não bailar, não dançar, não prostituir. Achava que ser crente para ele era só isso, né? E que ele, ouvindo essa palavra, o coração dele foi trocado, foi mudado. E ele escreveu ao apóstolo dizendo que estaria hoje na igreja. E o apóstolo respondeu o e-mail dele, falou: você vai ser recebido. Ele perguntando se seria bem-vindo, né? O apóstolo falou: você vai ser recebido com um beijo, com um abraço. Se Deus já te mudou, vem. Se você já arrependeu, já caiu na real, já aceitou a correção, já aceitou a doutrina, a disciplina, quem mais pode impedir? Nada pode separar do amor de Deus, né? Então está aí essa passagem aí, eu estava lendo, achei muito bom, estou falando com vocês, né, para servir para nós, sabe, amado? Para servir para nós de exemplo, de testemunho, de uma pessoa que sai e depois sofre. E nós temos visto isso acontecer no nosso meio aqui. E esperamos que também essa mensagem caia no coração de algumas dessas pessoas e elas venham a entender realmente. Nossa irmã Roseli, Blumenau, Santa Catarina, um abraço. Graça e paz para você, minha amada. É muito bom ter você conosco. Continue conosco. Deus tem grandes coisas para a sua vida nesta noite. Um abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Então, abençoados. Continuando aqui. Essa mensagem, às vezes, nós podemos pensar ou querer entender de uma maneira, vamos dizer assim, castigadora. Mas não é, amado. De uma maneira legalista. Amado, mas não tem nada de legalismo nisso. Só tem instrução, direção, para que nós sigamos um caminho reto. Para que nós não tiramos o foco da pessoa de Jesus. Para que nós não tiramos o foco da graça de Deus. Para que não deixamos pessoas que nos influenciam, né, com más conversações, com costumes errados, com pessoas com pensamentos equivocados, que venham a nos tirar da verdadeira vitória. Nossa irmã Elaine, em nome de Jesus, um abração para você, minha querida. Estamos com saudade de você. Esteja conosco. Nós estamos aqui com a Jaqueline hoje. Estou muito alegre, né? A Jaqueline está aqui, né? Estava online esses dias, né? Hoje está presente a Aline, né? Também que estava online esses dias, hoje está aqui, né? Mais alguém? Não, mas tem mais pessoas aí. E nós estamos agradecidos a Deus por isso. Então, amado, não é legalismo. Não é voltar à anticruz. Não é andar nos costumes de Moisés. É saber que temos um Deus que nos ama, que interessa por nós, que quer nos ver felizes, que quer nos levar à sua glória, que quer que nós participemos da sua santidade. Que sejamos um povo diferente. É isso que o Senhor está tratando conosco com essa palavra da disciplina, né? Hebreus 12, 7. Continuando aqui. Vamos lá? Hebreus 12, 7. Você achou aí? Então vamos lá. Diz assim: é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois, qual é o filho a quem o pai não corrige? Aquilo que eu estive falando agora, né? Se o pai não corrige o filho, a tendência do filho é ser delinquente. Porque a tendência da carne é a marginalização. Se o pai e a mãe não têm esse ensinamento, ou não teve esse ensinamento, é provável que vai facilitar que o filho seja algum delinquente. Mas, diz aqui verso 8, mas se estar sem disciplina, da qual
todos se têm tornado participante, sois então bastardo e não filho. Amado, às vezes uma pessoa pega uma criança para criar, um filho para criar, não é dele. Mas ele pega o filho para criar por algumas situações, por algumas conveniência, ou sei lá o quê. E ele, por não ser aquela criança filho dele, né? Ele não importa como a criança seja criada. E quando ele não importa como a criança seja criada, isso dá o nome de bastardo. Por quê? Ele pensa, se fosse meu filho, eu fustigava com a vara, eu puxava a orelha, eu endireitava o caminho, eu ensinava, né? Mas não é meu filho, quer dizer, ele não tem por aquela criança amor de filho. Deus, se não corrige você, se não te disciplina, se não te dá umas palmadinhas de vez em quando para você sentir uma dorzinha, né? Eu fiz errado, eu pisei na bola, eu estou fazendo isso, eu estou pagando por uma semente mal que eu plantei, né? Se você não reconhecer isso, a palavra diz, não é filho, é bastardo. Até convive com a família, mas não pertence ao reino. E essa palavra bastardo tem por nome grego, né? É a palavra notos, que quer dizer, não tem o DNA de Deus. Não é filho. Está fora do contexto da família de Deus. Então, amados, é muito importante que nós sabemos disso, né? Para quê? Para que nós possamos trabalhar com nossos filhos, né? Vou ver como já está grande, não tem jeito de eu doutrinar mais eles, só se eu pegar um cajadão, né? Mas eu doutrino eles através da palavra, da graça de Deus. Amém? É assim que nós fazemos com os nossos filhos hoje e netos, né? Para que eles não incorram no erro do que o mundo quer. Porque o estatuto da criança e do adolescente, se você der uma palmada numa criança dessa aí, alguém falar que você bateu no seu filho, deu um tapa no seu filho, corrigiu o seu filho, você vai preso. Eles te tomam a criança. O mundo quer. Por que o mundo? Porque o mundo é carne. Porque os homens que fizeram essa lei é de Satanás. Eles querem ver os presídios cheios, para eles poderem roubar o dinheiro que vai para os presídios, fazer as pessoas que vão para lá, né, tomam todo o dinheiro, eles roubam o dinheiro das crianças, da educação, eles roubam o dinheiro da saúde, eles roubam o dinheiro dos aleijados, dos cegos, eles tomam, tiram. Né? Quanto mais dos presídios, quanto mais desse tipo de tratamento, né? De confinamento. As pessoas no presídio sofrem. O rapaz que estava aqui na quarta-feira falou, já cheguei, ele ficou 7 anos em São Paulo e veio para cá 1 ano e meio atrás. Ele já cheguei aqui em Araxá apanhando. Imagina. Esse rapaz estava aqui quarta-feira, né? Eu já cheguei aqui em Araxá apanhando. Sofri aqui, né? 1 ano e meio sofrendo. E foi liberto quarta-feira. Tinha acabado de ser julgado, foi inocentado, já foi liberado e abriram a porta da prisão para ele sair. Ele passou por aqui só de short e uma camisetazinha, né? Sem mais nada. Então, é muito difícil, amado. Então nós temos que tomar esses exemplos e seguir a palavra de Deus e obedecer à voz de Deus para que nós não incorramos nesse mal. Para que nossos filhos, que foram gerados por nós, que estão junto da nossa família, que possam ser instruídos no bom caminho, no caminho da verdade, na graça de Deus. Porque é o único caminho, não existe outro. Né? E se for preciso fustigar com a vara, é bíblico. Os homens dizem que não, mas a Bíblia diz que sim. Você fica com os homens ou com a Bíblia? Hein? Você quer ver o teu filho preso? Tua filha prostituindo? Não, né? Então, é preciso, por vezes, né, disciplinar e corrigir
os nossos filhos para que não incorram em um mal maior. Verso 10. Vamos lá? Pois aqueles, os pais, por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, quer dizer, o Senhor, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, amado. Olha, Deus nos fez santos. Ele imputou em nós a santidade. Nós já falamos sobre isso aqui, numa outra mensagem, há alguns dias atrás. Ele imputou em nós a santidade. Agora, mantermos santos é uma responsabilidade nossa. Se aprendemos, temos que praticar, temos que agir, temos que andar, temos que viver em santidade. Então, praticar essa santidade é responsabilidade nossa. Verso 11. Na verdade, nenhuma correção. Não. Portanto, é esse? Não, está errado aí. Vamos mudar aí. Hebreus 12, 11. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele tem sido exercitado. Às vezes, na hora que você recebe uma correção de Deus, né, é como você pegar um filho teu e dar uma palmada. Ele chora, ele doeu, está lágrima. Depois ele está bonzinho, está te abraçando, está te beijando. Né? Assim é conosco para com Deus. Quando Deus nos vê que nós não estamos andando nos trilhos, na linha, tiramos o bonde fora dos trilhos, Ele nos disciplina, Ele envia palavra, Ele envia pessoas, Ele esforça para que a pessoa entre nos trilhos antes de dar uma correção. Né? É o que nós fazemos com nossos filhos. Não vai lá, vem para cá, não encosta, não pega, não manuseie, volte aqui, você vai cair, você vai... Né? Deus faz isso conosco, mas todos os dias Ele está nos chamando a atenção por alguma coisa que nós estamos fazendo no nosso viver dia a dia, em nossa casa, em nosso trabalho, com nossos amigos, com nossos irmãos. Sempre tem coisa que nós saímos dos trilhos, que nós deveríamos fazer melhor e não fazemos o tanto que seria necessário fazer. E por vezes Deus está nos disciplinando com isso. Na hora, às vezes, que Ele dá um tapinha, Ele dá uma correção, Ele tira alguma coisa, Ele permite que nós passamos por algum aperto, por alguma dificuldade. Nós gememos, choramos, dizemos, mas por que eu, Senhor? O que eu fiz? Ele vai falar, o que é que você não fez? Que você deveria fazer e não fez. Né? O que eu não fiz? Você não andou segundo os meus preceitos. Não andou segundo aquilo que eu coloquei em você. Eu te imputei salvação, te imputei remissão, te imputei perdão, te imputei vida, te dei santificação, te remi, te redimi, te recuperei, te tirei das drogas, te tirei do vício, tirei da doença, te dei saúde, te dei paz. E agora você esqueceu de tudo isso. Você ensoberbeceu. Achou que você já estava bom demais e que Deus teria que ficar debaixo dos seus pés. Aí Deus dá-lhe uma palmadinha e você reclama, reclama e reclama. Amado, não desmaie, não reclama quando por ele for repreendido. Porque o Senhor está fazendo isso para o seu bem. Olhe para os teus problemas, para os teus defeitos e mude. Dá 180 graus. Não dá 360, não. Ah, eu mudei 360 graus. Se você der 360 graus, você vai para o mesmo caminho. Dá só 180. Estava indo para lá, vira para cá. Estava indo para cá, vira para lá. Conserta o teu caminho. Eclesiastes 8:11. Vamos lá. Eclesiastes 8:11. Por que Deus não executa logo o juízo sobre a má obra? O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal.
Amado, nosso coração de carne, nosso coração humano, estamos assim, dispostos sempre, sempre. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, uma sinetinha de Deus na nossa consciência, para nos chamar a atenção a todo momento que estamos nos desviando. É como um carro com o pneu dianteiro murcho. É um tal de tender ir para o mato, um tal de tender sair da estrada. É uma tendência. Essa é a tendência da carne. Então, Deus está falando, olha, Deus é longânimo por isso. Ele não é rápido para corrigir. Ele espera que você caia na real e que você vai lá e enche o pneuzinho do seu carro e trilha ele dentro do lugar certo. E arrependeu, corrigiu, voltou, né? Parou de andar errado, está perdoado. Já foi disciplinado, entendeu a correção e entrou nos trilhos. Provérbios 28, 13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que confessam e deixam alcançará a misericórdia. Amado, se você está guardando em você alguma coisa que você sabe que é errado, que você está fazendo e continua fazendo porque não é errado, mas sabe, eu vou levando aqui, ninguém está vendo, está tudo escondido, ninguém sabe, ninguém viu, né? E você vai empurrando isso com a barriga, amado. Isso vai impedir você de prosperar diante da vida, de prosperar diante dos homens e de prosperar diante de Deus. Mas aquele que confessa esse mal e deixa de praticar, esse recebe a misericórdia de Deus. Né? Aquela mulher pega em adultério, os judeus disseram para Jesus, olha, apedreja. A lei de Moisés, o cajadão, mandava que pegou no adultério, joga pedra até morrer. Eles foram lá e jogaram a mulher na frente do Senhor e disseram, essa mulher foi pega em adultério. E a lei manda matar, manda apedrejar. Ele diz, olha, quem não tiver pecado, atira a pedra. Foram saindo e ele perguntou à mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, se foram, Senhor. Ele disse, eu vou te dar uma receita. Vai e não peque mais. Alcançou a misericórdia de Deus. Porque ele podia falar para ela, peraí, aí lá reza 3 Padre Nosso, 3 Ave Maria, 7 Salve Rainha, 7 não sei das quantas, faz um sacrifício, faz um jejum, faz não sei o quê, e aí você está perdoado. Ele falou isso? Não. Ele disse, deixa o pecado, não peques mais, e é uma santa. Como todas as outras mulheres que andaram com Jesus até o final do seu trajeto de ministério aqui na terra. Provérbios 23, 13 e 14. 23, 13 e 14 diz assim: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Né? O que levou a justiça, principalmente do Brasil, a fazer esse corte de criança e adolescente, era porque os pais fustigavam tanto os filhos a ponto de morrer. Né? Eles não tinham limites para disciplinar. Eles seguiam o cajadão de Moisés. Eles tinham isso como regra. Mas nós seguimos a disciplina e a doutrina da graça de Deus. Nós somos maleáveis, nós somos santos, nós somos um coração quebrantado, fomos tratados por Jesus, estamos sendo tratados, estamos sendo ensinados, estamos sendo doutrinados, estamos sendo guiados e guardados pelo Senhor. Então, se nós chegarmos ao ponto de dar uma varadinha numa criança, não é para matar, não é para que ela morrer.
mas é para que ela saiba que existe justiça. É preciso ter respeito, amor, temor, tremor. Isso para com Deus e com os homens e com os pais. Tu a fustigarás com a vara e livrará tua alma da morte ou do inferno. Tá? Porque se você não fizer isso, ela vai se enveredar na droga, no álcool, na prostituição, vai acabar na cadeia, vai acabar no... Temos que ter isso em nós. Temos que aprender isso e praticar na nossa vida e naqueles que nos são nossos filhos, né? Você não deve querer educar o filho do vizinho ou da vizinha. Não, é o teu filho, é a tua criança que você precisa colocar ela nos trilhos, no caminho, para que ela te respeite. Não, mas o filho do vizinho está aprontando, está subindo, está descendo, está batendo, está apanhando, está drogando, está fazendo, olha, você não tem nada com o filho do vizinho. Não te metas com o filho do vizinho. Cuide do teu. Ensine o teu para não se tornar igual ao do vizinho. Continuando, verso 14. Isso, já li? Não? 14. Tu a fustigarás com a vara e livrará a tua alma da morte. Provérbio 29, 15. Continuando. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Né? Passava na porta da minha casa aqui, toda semana, duas senhoras que nós conhecemos lá, moramos perto, vizinha dela, elas vinham todo sábado trazer roupa e trazer comida para o filho que estava, não sei se está ainda, mas não vejo ela passar mais, acho que saiu, né? Que estava na cadeia aqui. Duas irmãs passavam lá tinham 2 filhos aqui na cadeia. Por quê? Os filhos é que é culpado? Não. Os pais é que são culpados. Porque quando precisava, quando teve oportunidade, não disciplinaram, não doutrinaram, não corrigiram, não mostraram o caminho certo. Deixaram a criança entregue a si mesma. E depois a mãe chorava, envergonhada. E não é fácil. Eu sou um filho teu preso. Não é fácil não, amados. É difícil. Né? Então, é preciso que tenhamos essa palavra no nosso espírito, né? Para que nós não venhamos a chorar depois. Entre nós, amado, filho de Deus, amado de Deus, da igreja Cristo vive, amém? Da graça de Deus. A cada um de nós temos um ponto fraco, amado. Não precisa falar, não, porque eu sou expert em tudo, eu sou forte em tudo, eu sou por cabeça. Não, amado, nós somos por cabeça no espírito, a nossa carne, ela não converte. E a nossa carne, ela tende tem os pontos da nossa carne que nós temos que vigiar mais. Temos ponto vulnerável. Alguns com bebida. Tem pessoas que não podem chegar perto de uma garrafa de cachaça. Ele não bebe se não vê, se não passar perto, se não for no bar. Mas se for, não aguenta. Tem fraqueza com bebida, tem fraqueza com droga, tem fraqueza com sexo ilícito, tem fraqueza com um monte de coisas, tanto faz homem como mulheres. Nós somos carnes iguais. Não, porque o homem é mais isso, não é homem mais isso, nem a mulher é mais isso, nem menos isso, nem mais nada, não. Nós somos iguais, temos as nossas debilidades, temos a nossa vulnerabilidade, né? E precisamos cuidar dessa área. Precisamos sempre ter um destaque para isso, para que nós não enveredemos por caminhos errados. Não, agora eu já estou salvo mesmo, a salvação não perde, então eu vou soltar a franga por aí. Vou fazer o que o diabo quer. Amado, o que nós plantamos, nós colhemos. E quando colhemos,
colhemos a 30, a 60 e a 100 por um, do bem ou do mal. Porque a nossa carne aqui, ela está controlada com essa semeadura e ceifa. Se nós plantamos coisas boas, colhemos a 30, 60, 100 por um da semente, coisas boas, é bom. Mas se nós plantamos coisas erradas, colhemos a 30, 60 da semente, e a 100 da semente, coisas ruins. E isso ninguém quer. Mas por que eu estou com uma colheita grande dessa? Por que eu estou passando por essa tribulação? Por que eu estou passando por essa privação? Por que eu perdi o emprego? Por que as coisas não prosperam? Por que não dá certo? Os porquê? Pergunte para si mesmo. Vê onde é que você é frágil. E vigie para que você não faça plantação na carne. Quem planta na carne vai colher corrupção. Quem planta no Espírito colhe a vida eterna. Então temos que vigiar essa área. Timóteo, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Não tem? 2 Timóteo 20 e 21? Ué, será que ele está de férias? Foi passear? Não tem aí? Coisa horrorosa. Vamos achar aqui então. Não. Ei, mas você pôs tudo isso aí? Tá bom. Não acha o 1 Timóteo, não? Não, o 2 Timóteo. Eu não cheguei lá em 1 Timóteo ainda. Estou em 2 Timóteo ainda. 2 Timóteo 2,20. Vou achar aqui. Rapidão, vamos lá. Acha aí vocês. 2 Timóteo 2,20 e 21. Cadê o Timóteo que foi passear também? Não, está aqui. 2,20 e 21. Diz o seguinte. Ora, numa grande casa, não há somente vaso de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro. Um para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do seu Senhor, preparado para toda boa obra. Então, se nós nos santificar dessas obras carnais, nós vamos realmente ser vasos de honra na mão de Deus. Amém? 2 Coríntios 12, 7. Vamos lá. Se tiver ali, nós vamos aqui. Se não tiver, nós vamos na Bíblia aqui. 2 Coríntios 12, 7. Vamos lá? Encontraram? Diz assim. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, Paulo também sofreu correção de Deus. Paulo se julgava um judeu perfeito, né? Se exaltou, se ensoberbeceu, e Deus colocou nele um espinho na carne. Toda vez que ele tentava sair dos trilhos, o espinho, alguma coisa, ferroava ele e ele voltava ao seu equilíbrio. Então, amados, às vezes nós temos alguma coisa que precisa estar constantemente nos dirigindo, para que nós não andamos erroneamente. Continuando, Colossenses 3, 5 a 10. Vamos lá? Está na tela? Colossenses 3, 5 a 10. E depois o 25. Não tem? Não? Colossenses 3, 5 a 10. Continuando aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual que é essa natureza terrena? Amado, até o comer e o beber faz parte da nossa natureza terrena. E, por vezes, o comer e o beber nos traz grandes complicações. Comemos o que não devemos, bebemos o que não podemos,
Aí vem um monte de doenças que vocês conhecem muito bem, né? Pressão alta, diabetes, colesterol, não sei das quantas, triglicérides, obesidade mórbida, não sei das quantas, e tal, e joelho que quebrou porque estava muito pesado, e a coluna que entortou porque estava sendo pressionado, e começou... Amado, isso é o comer e o beber. Quando a gente olha para cá, para a palavra de Deus, porque isso foi escrito, né? Essa palavra foi escrita por pessoas que um homem de 1,80m, 1,90m, ele não pesava mais do que 75, 80 quilos. Uma mulher não tinha mais do que 40, 50 quilos. Eram pessoas, às exceções dos grandes, dos nobres, que comia de tudo, se esbanjava e morria tudo, né? De colesterol, de diabetes, só que ele não sabia que era colesterol, era diabetes, era infarto, era não sei o que, ele não sabia nada disso. Morria e morreu, botava lá no túmulo e pronto, né? Jogava lá em qualquer lugar e estava tudo muito bem. Mas hoje, até o comer e o beber faz parte da nossa natureza terrena e nós temos que vigiar. Mas a palavra aí, pastor, a palavra diz que é prostituição, lascívia, impureza. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui está dando a esse tipo de obras carnais. Nós já fomos regenerados pelo Espírito de Deus. Só que tem um ditado por aí: o crente não bebe, mas come. Amado, para de comer. Isso vai te levar ao túmulo. Sabia? E aquele que se auto-suicida, que sabe o que está fazendo errado, mas continua fazendo, é um auto-suicida. Esse tem problema, está plantando errado, está plantando na carne, vai colher o problema na carne. Então, amado, tem mais coisas aqui, né? Portanto, despojai da ira, da cólera, da malícia, maledicência, pensamento, amado, sabe? Não, mas eu não vou, mas eu não fui com o meu corpo, mas meu pensamento está vagueando por lá tudo. Pensamentos maliciosos, pensamentos que levam as pessoas a, numa hora qualquer, dar entrada para um dardo inflamado de Satanás, e você acaba fazendo aquilo que você tanto tempo maquinou. Precisa vigiar isso. Isso são fraquezas, são vulnerabilidade na nossa vida. Precisamos aprender e vigiar para que não caiamos em tentação. Não mintam uns aos outros, né? Pois já despiste do velho homem com os seus feitos e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amado, nós temos a imagem de Deus, somos semelhança do Senhor, estamos aqui para viver uma vida santa, próspera, abençoada, forte, por cabeça. Estamos aqui porque o Senhor venceu tudo por nós. Não voltemos a praticar obras carnais, nem a comida, mano. Presta atenção, sabe? Se você come 2 quilos de comida, passa a comer meio quilo, passa a comer 800 gramas. Olha, controle. Se comia um monte de massa, um monte de gordura, um monte de coisa, diminua. É possível. Jesus disse, não é só de pão que vive o homem, não. Mas tem que viver da disciplina, da doutrina de Deus, da correção do Senhor, para que nós venhamos a ser pessoas equilibradas e pessoas abençoadas e fortes. Outra coisa, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Está por aí? 6, 9 e 10. Mas os que querem se tornar ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem homens na ruína e na perdição. Né? Então, é outra coisa que nós temos que vigiar. Precisamos ganhar dinheiro, precisamos de ter a nossa renda, uma renda boa. Precisamos, vamos buscar, vamos, mas tudo dentro de uma normalidade. Sem ganância, sem avareza, sem querer ludibriar alguém. Né? Passar os outros para trás. Amado, isso vai ter problema, vai ter consequências terríveis na nossa vida. Precisamos nos policiar nesse sentido também. Essa cobiça nos leva a muitos outros problemas. 1 Timóteo 3,15. Tem mais uma coisa aqui muito importante.
Para que no caso, se eu tardar, amado, Paulo está falando aí de uma maneira que as pessoas precisam proceder dentro da igreja. Vamos falar aqui a respeito de estar dentro da igreja. Né? Por vezes lá na sua casa você tem uma maneira de fazer, de falar, de gritar, de proceder, né? Mas isso é lá na tua casa, com os teus familiares, com a tua família, o que você deveria também ter um procedimento bom, mas por vezes você está na tua casa. E você está na rua, e às vezes você procede, a gente vê tantas pessoas na rua aí que gritam, que bravejam, que andam na rua como se estivesse lá no meio do mato, né? Quer dizer, não tem respeito com as pessoas, som numa altura danada, buzina carro, faz um escarcéu. Tem um procedimento, né, que é contrário àquilo que nós devemos ter. E por vezes na igreja, às vezes acontece alguma coisa, né? Mas Paulo está dizendo aí, olha, para que, no caso, se eu tardar em estar com você, disse ele, saiba como deve proceder na casa de Deus, o qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Não, mas nós precisamos saber e respeitar o culto, respeitar como entrar na igreja, como portar na igreja, né? São coisas que nós devemos saber. Por quê? Porque hoje eu estou aqui na sua frente, estou falando com você, estou te exortando, estou te levando, você tem respeito, não estou falando que aqui acontece isso não, mas amanhã eu posso não estar. E no dia que eu não estou, vai virar um carnaval? Não, por isso Paulo estava admoestando Timóteo. Olha, ensina a igreja, porque há um modo de proceder correto dentro da igreja. Né? Sem grito, sem correria. Né? Então esse método correto de estar na igreja é preciso que nós também saibamos. Hebreus 12, 25. 25. Essa gripe não é minha, não. Tá fora. Eu não quero. Não pertence a mim. Foi para a cruz e é para lá que ela vai voltar em nome de Jesus. Então, amado, o que eu falei aí? Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Por quê? Se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. Uma coisa é você receber uma exortação, uma doutrina, uma disciplina, uma maneira, uma lei, né? Para você seguir do patrão, da família, não pode, não sei o quê, da igreja, do pastor, de alguma coisa. Uma coisa é você receber uma admoestação humana. E nessa admoestação humana, aqueles que receberam ela de homens, né, e praticaram errado, foram punidos. Por isso Paulo está dizendo aqui, né, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Essa palavra não é de homem nenhum, é de Deus. Então, nós temos que atentar para isso. Vê onde é que eu estou aqui? Rapidinho, eu vou falar a respeito de... Vou pular aqui 2 versículos. E vou para Atos 5:1. Amém? Vamos procurar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1. Vamos lá. Rapidinho. Se estiver na tela, está na tela, vamos lá. Atos 5:1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando-a outra parte e depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Amados, esse tipo de comportamento de casais, né,
vamos dizer assim, o marido quer fazer uma determinada coisa e a mulher acha que é errado, mas concorda. E, por vezes, é uma coisa humana. Você vai deixar de pagar um cafezinho aí, e a mulher concorda, tá certo, não paga não, porque... tá, vamos deixar isso para lá. Amado, essa concórdia traz consequência para ambos. Nesse caso, é um pouco mais severo, porque eles estiveram fazendo um acordo para enganar um homem de Deus. Né? Porque havia um acordo de cavalheiro na igreja primitiva. Aquelas pessoas que estavam sendo chamadas por Deus, estavam acompanhando os apóstolos, elas eram pessoas que tinham muitas herdades, quer dizer, tinha terreno, tinha gado, tinha rebanho, muitas coisas. Eram pessoas quase que como todos tinham ali alguma coisa, né? E havia um acordo de cavalheiro para aqueles que queriam ajudar aqueles que não tinham nada, ou tinham menos. Eles vendiam as propriedades e depositavam o dinheiro na mão dos apóstolos, e os apóstolos dividiam de igual para igual, com todos dando uma cesta básica, sei lá, alimentando aquelas pessoas de um modo comum. Era uma igreja comunitária, era uma igreja que repartia tudo. E esse casal vendeu lá uma propriedade e combinaram de reter a metade do valor, parte do preço, né? Venderam a propriedade por R$100 e falaram, vamos falar que só vendemos por 50 e vamos levar R$50 lá para o Pedro. Pedro não sabe fazer conta mesmo, ele nem sabe quanto é que vale esse terreno. Né? Ele é homem pescador, não é homem de terreno. E vamos levar lá para ele e vamos ficar com parte do preço, com R$50. E depois nós vamos devagarinho, ajudando um aqui, ajudando outro ali. Quer dizer, fazendo um meio de campo com a igreja de Jesus. Querendo ser chamado de bonzinhos, de pessoas caridosas. Mas reteve parte do preço, sabendo que sua mulher, e levando a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Verso 3. Está aí? Não? Verso 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Olha, Pedro não sabia nada do negócio que eles tinham feito. Não sabia que eles tinham dividido o dinheiro. Quando Ananias chegou, Deus revelou a Pedro que Ananias tinha feito isso e aquilo. E Pedro disse para ele, e perguntando assim, disse, guardando não ficava para ti? E vendido não estava no teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Amado, é preciso tomar cuidado, né? É claro que aqui não tem ninguém que eu conheça que é dado a esse tipo de negócio, né? Vamos dizer assim, de roubar as pessoas. Por quê? Porque quando eu, vamos dizer assim, quando Deus reclamou com o povo de Israel, que eles estavam murmurando e reclamando que o gado deles não procriavam bem, nasciam bezerros, nasciam ovelhas aleijadas, com problema, né? A lavoura deles não estava produzindo como produziam antes, e reclamavam isso a Deus. E Deus disse, vocês estão me roubando. Mas roubando em quê? Roubando em dízimo e oferta. O que vocês têm, vocês estão repartindo, dividindo. Você escolhe 100, entrega dízimo de 20, de 30, e o resto vocês subornam alguém,
e guardam para ti. Pedro disse aqui, você, Ananias, você mentiu a Deus, porque você deixou Satanás entrar no coração e você roubou 50% do que você vendeu do povo da igreja. Mas você não tinha obrigação nenhuma de dar. Não é obrigado a dar. É preciso ser fiel e honesto. Porque Pedro diz, se você guardando, se ele tivesse guardado a propriedade, ficava para ele não tinha que vender a propriedade. Ele diz, e vendido não estava no teu poder, você pegou os 100 reais, vamos dizer que seja 100 reais, né? Você pegou a quantia, ficou no seu bolso, ficasse quietinho, não tinha que inventar nada. É seu. Né? E ele diz assim, por que formasse esse desejo no teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. E grande temor caiu sobre todos aqueles que isto ouviram. Porque de Deus nada fica escondido. Não adianta você pensar uma coisa e falar assim, olha, Deus não viu, Deus não ouviu, Deus não sentiu, Deus não soube, Deus não sabe, Deus jamais vai saber. Não adianta você pensar isso, porque um pensamento seu, Deus sabe o que foi, o que é e o que será. Então, ele recebeu essa instrução, caiu morto, levantando os homens, cobriram o morto e transportando para fora, sepultaram. Passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, perguntou-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concordaste em tentar o Espírito do Senhor, estando aí na porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão? Verso 10. Imediatamente ela caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto com o seu marido. Amado, é muito importante que nós saibamos essas coisas, para que haja temor em nosso espírito, para que haja temor em nosso coração. Porque a palavra diz, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, vai colher. E nós, amados, somos a lavoura de Deus, somos um povo adquirido pelo Senhor, fomos comprados com preço de sangue. Ele nos lavou com o teu próprio sangue, nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tudo isso por um Deus maravilhoso, gracioso, um Deus de amor, um Deus que move céus e terra para tirar um filho dele de qualquer problema. Eu sei isso na minha carne, eu conheço isso de testemunho vivo. Eu sou a resposta de Deus nessa área. Já tive problemas de morte certa. Se Deus não fosse a tua misericórdia, amado, vocês não estariam ouvindo a minha voz. Você, internauta, não estaria. Porque eu já tive problemas sérios de morte. Se não fosse Deus me livrar, me tirar, me guardar, não estaria aqui, mano. Eu acho que alguém aqui também já tem algum testemunho desse jeito. Tem pessoas que já passou por situações que, se não fosse a misericórdia de Deus, já teriam morrido. E nós temos que aprender a ser fiel a Deus por isso. Agradecer a Deus todo dia, porque Ele tem nos guardado em paz. E esses pensamentos, essas maquinação diabólica, satana do mundo, das coisas que acontecem por aí, né, não pode nos influenciar a chegar a um ponto desse. A mentira ao Espírito Santo de Deus. Porque aí vem
o açoite de Deus. Deus disciplina e corrige. Mas quando alguém mente ao Espírito Santo, quando alguém macula o Espírito Santo, quando alguém entristece o Espírito Santo de Deus, vem a mais forte de todas as doutrinas, a disciplina, que vem o açoite de Deus. A pessoa sai aí, pega o carro, desaparece. Vai passando por aí uma bala, acerta. Por quê? Foi o cara que atirou que é culpado? Não. Culpado é ele que mentiu ao Espírito de Deus e Deus permitiu uma correção? Não. Um açoite. Deus o tirou da terra. Tá? Porque infligiu, quer dizer, mentiu ao Espírito Santo de Deus. Esse caso da Bíblia é para que nós tenhamos realmente uma vida sem materialismo, sem hipocrisia, sem ganância, sem vaidade, sem soberba, sabe? Deixando de lado esse negócio de querer tirar proveito de alguma coisa ou de alguém. Amado, o que é seu, o que não é seu é de quem seja dono, não importa quem seja. Ah, mas fulano tem muito, então eu posso ficar com a parte dele. Amado, não faça isso. Só vai te trazer problema. Só vai, primeiro vem uma disciplina, depois vem uma correção, e se você não aceitar a disciplina e a correção, vem o açoite de Deus. Foi o caso de Ananias e Safira. Eles mentiram não a Pedro, mas ao Espírito de Deus. Mentiram a Deus. Então, amado, esse juízo de Deus, essa justiça de Deus, não é porque ele é rancoroso, não é porque ele está com raiva, não é porque ele não ama, não, é por amor. É por amor. Mas um filho de Deus, um amado de Deus, um escolhido de Deus, uma pessoa de dentro da igreja, sair fazendo coisas erradas por aí, vem problemas. E se você não foi açoitado, se você não foi disciplinado, é porque não é filho. Pessoas que estão aí andando rindo aos quatro cantos da boca, aí já foram conosco, já andaram conosco, estão aí aprontando e fazendo, fizeram e aprontaram, estão fazendo. Amado, não precisa nem pensar que é filho do reino, que não é. Ah, boa tarde, bom dia, até logo, até amanhã e tal, tá tudo bem, tudo em paz, tá rindo, tá mordendo a orelha de rir, tá vendo que a pessoa está numa boa, não foi disciplinada, não foi corrigida e não foi açoitada. Né? Deus é longânimo? É. Ela pode endireitar, ela pode mudar, ela pode arrepender. Eu não sei até onde vai a longanimidade de Deus a respeito de quem quer que seja. Né? Mas eu sei que também Deus é um Deus de limites. Deus sabe a hora dele, o tempo dele, por quê? Amém? Apocalipse 3:7, terminando. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e o povo se esbraveja. Deus não abre essa porta, eu preciso dessa porta, e essa porta é minha, eu já fiz 50 anos de jejum, eu preciso, amado. Quando Deus fecha uma porta, não tem jejum que abre. Não tem nada que abra, amado. Então, amado, o que nós temos que fazer? As portas estão abertas para que nós entramos e deleitamos no Senhor. Vamos permanecer essa porta aberta. Vamos aceitar a doutrina, a disciplina, a correção do Senhor. E quando nós somos disciplinados pelo Senhor, somos corrigidos pelo Senhor, por Ele, para que nós não incorramos no pecado do mundo. Amém? Então vamos ter uma vida santa, uma vida dentro daquilo que o Senhor realmente preparou para cada um de nós. Amém? Então é isso a palavra do Senhor e assim disse o Senhor. Amém?
Ficamos em pé, vamos orar, porque nós ainda temos a ceia. E vamos encerrar. Está encerrando, Valmer? É? Dá para orar? Pai, em nome de Jesus. Deus de toda graça, Senhor da glória, Pai das luzes, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei de reis, nosso único e suficiente Salvador, Pai. Oro, meu Pai, para os irmãos que aqui estão, Deus, nessa congregação nesta noite. Oro também, Pai, por aqueles que estão na internet. Ó Deus, o Senhor que conhece os corações, sabe a intenção de ouvir essa mensagem, Pai. Teu Espírito Santo, Deus, faça essa mensagem prosperar em cada coração, Pai. Que essa palavra forte, Senhor, que chegou aos ouvidos espirituais do teu povo, possa estar trazendo frutos pacíficos de grande alegria, Pai. De vida com abundância. Em nome de Jesus, abençoamos o teu povo com essa palavra, para a glória do Senhor. Digam amém, digam graças a Deus, digam glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos à ceia do Senhor. As amadas irmãs que estão aí com os elementos.